o Ivan, e aí a gente tá falando então de personagens e quando a gente faz a crítica é sobre o profissional e não sobre a pessoa. Então a gente tá na mesma página. A gente não pode deixar de falar de Neymar Júnior. Então a gente vê que o Santos também vive vamos dizer, essa crise, né? Já de até mais tempo que o São Paulo, se eu brincar. Mas a gente vê que a cada situação que o Neymar faz... Eu acho que nós perdemos o senso crítico. Você acha isso, cara? Eu acho o seguinte, o Neymar, ele é o único jogador, ou talvez a única personalidade esportiva hoje no país que é pauta diária. Se não é diária, é quase que diariamente. Dependente do quê, né? Exatamente, ele é pauta, certo? Só que eu acho que a gente tá perdendo o senso das coisas, mais uma vez, né? Porque é o seguinte, acho uma coisa muito simples. Eu me enganei, por exemplo, eu sempre fui muito fã do Neymar, entendia pela qualidade dele que com 70% da potência ele deitaria no futebol brasileiro e não tá rolando, certo? Uhum. Mas pra mim, olhando pra seleção brasileira e pra Copa do Mundo, é o seguinte, ele tá indo bem no Santos, ele deve ir à Copa. Ele não está bem no Santos, ele não deve ir à Copa, certo? O que é estar bem? Jogando em sequência, fazendo bons jogos, às vezes ele não vai conseguir ser decisivo e todo mundo que contrata o Neymar espera um jogador com alta capacidade de decisão, mas às vezes não é possível, porque o contexto não ajuda, aquela coisa toda, mas ele tá jogando em sequência, ele tá fazendo bons jogos. Opa, a gente tira o Neymar do Santos e bota na seleção brasileira com jogadores melhores, vamos apostar nesse cara? Beleza, mas vamos olhar para aquilo que ele tá fazendo no Santos? O problema é, tem gente que gosta do Neymar, e aí, não importa o que ele faça, ele tem que ir à Copa do Mundo. E tem aquele que odeia o Neymar, não importa o que ele faça, ele não deve ir à Copa do Mundo. Virou o nós contra eles. Uhum. Então, a gente já olha pro Neymar dessa forma. Já existe uma bipolaridade muito grande. E, cara, pra mim a questão é simples. Tá bem no Santos, opa, do caralho vai pra Copa. Não tá bem no Santos, vamos ter que pensar em outras alternativas. Porque se ele não tá indo bem no Santos, como é que ele vai pegar jogadores melhores do outro lado pensando na Copa do Mundo? Porque aqui ele vai pegar alguns jogadores que são ruins. Sim. Mas pegando os melhores jogadores do mundo em atividade numa Copa do Mundo, será que é fácil enfrentar esses caras? Pegar uma França, pegar, né? Inglaterra. Só jogador fera do outro lado. Jogador com saúde. Vigor físico. Exatamente, com uma baita de uma intensidade. Pô, peraí, vamos olhar com carinho pra isso aqui. Não vamos... Agora, eu não vejo isso. Eu acho que hoje existe uma bipolaridade muito grande e virou nós contra eles mais uma vez. Eu acho que virou um ponto de que nunca vai chegar num consenso e as pessoas não têm uma crítica. Porque o Neymar faz isso aqui, é um problema. O Neymar fala uma fala que não é o que a gente sabe que não é o certo. Aí vira uma polêmica, mas não é uma polêmica sobre o que ele faz. É uma polêmica se ele deve ou não ir pra Copa. E acho que isso é um ponto que a gente nunca vai sair do caminho. A questão é, o que o Ancelotti tá pensando nesse momento? A figura do Neymar é importante pro grupo? E o Neymar vai querer ser essa figura além do jogador? Eu acho o seguinte, se o Neymar quiser comprar o projeto da Copa, ele tem que ir. Ah, mas ele não tá fazendo dentro de campo. Realmente ele não tá fazendo dentro de campo. Mas a gente sabe que o futebol é um coletivo. E às vezes existem jogadores que não são tão importantes dentro de campo, mas que eles são fundamentais fora de campo. Mas será que ele E chamam, a casinha? é isso que eu tô falando, chamam a responsabilidade, estão no grupo, são jogadores importantes. Essa é a grande questão. Eu acho que o problema do Neymar é psicológico. Queria saber a sua opinião. Acho que psicologicamente ele não tá preparado. Eu acho que a gente precisa separar algumas coisas, tá? Tem muita gente que entende que o Neymar não tá conseguindo jogar porque ele não tem foco, comprometimento com a profissão, tá? Eu já acho que vai além, tá? Eu duvido que esse cara não queira disputar a Copa do Mundo. Eu duvido que esse cara não queira ter paz no Santos, Sim. fazendo o Santos que ele gosta tanto vencer e por aí vai. Então, assim, The Last Dance, né, pro Neymar, ele vai disputar a Copa do Mundo. Cara, pra mim, é o corpo já cobrando. Um corpo que foi bastante castigado ao longo da carreira. Muitas Talvez, lesões. em alguns momentos, por culpa dele, mas, pô, um cara que jogou em altíssimo nível e sofreu lesões consideráveis. Sim. A última foi uma lesão de LCA, não é uma lesão simples, né? Então, é o corpo cobrando. Então, pra mim, vai muito além do comprometimento, se ele tem ou não comprometimento. Desculpa, eu fugi da sua pergunta? Não, era só essa questão do mental. Se você acha que existe uma questão mental do Neymar que tá prejudicando. A questão é,
Pra mim, se ele for pra Copa do Mundo e de repente ele começa entre os reservas, eu acho que ele não vai criar caso com isso. Você acha que não? Não, Eu acho também que não acho que vai não. criar caso com isso, certo? Eu acho que o Neymar é um profissional vaidoso porque ele atingiu um nível muito alto ao longo da carreira, mas ele nunca foi um problema. Ele foi um problema no vestiário do Barcelona? Não. Ele foi um problema no vestiário do PSG? Ele teve ali o probleminha dele com o Cavani, se eu não me engano, Uhum. depois aí Mbappé. ali Uhum. com o Mbappé, aquela coisa toda, mas nós estamos falando ali de... E foi mais os caras com ele do que ele com os caras, né? entendeu? Então, opa, É, peraí, com ele não é ego, um né? jogador problema nesse sentido. Então, Aham. acho que ele não vai causar na seleção brasileira, né? Acho que ele sabe do papel dele, a responsabilidade que ele tem, ele não vai fazer isso e por aí vai. Agora, eu só acho que assim, não dá pra depositar no Neymar também aquela coisa, nós só temos chance se for com o Neymar. Não. Porque com o Neymar no auge, e ele foi um absurdo no auge, certamente foi um dos melhores, se não o maior jogador que nós vimos. Eu talvez mais velho que vocês, eu vi muita gente boa jogar, então eu coloco ele um dos, Uhum. tá? Mas assim, ele no auge, já foi difícil com ele no auge. Ele não tá mais no auge pra receber essa carga de responsabilidade, certo? Uhum. E outra coisa, o sucesso da seleção brasileira tem que ganhar a Copa do Mundo. É claro que todo mundo quer ganhar a Copa do Mundo, mas o que é o normal? É não ganhar a ganhar. Copa do Mundo, Sim. tá? Então, você vê, a seleção brasileira participou de todas as Copas até hoje. Quantos títulos ela tem? 5. Então, o normal é ganhar ou perder? Perder. Então, pronto. Estatisticamente falando. Por isso que, pô, a gente pode estender pro trabalho do Tite, de outros treinadores. Pô, o Tite não conquistou a Copa do Mundo. Caralho, não é fácil conquistar a Copa do Mundo. Ele teve 2 ciclos e pra mim os ciclos foram impecáveis, tá? Mas ele não conquistou porque não é fácil ganhar a Copa do Mundo. O normal é perder a Copa do Mundo. E não existe fórmula do sucesso. Então, assim, pô, atribuir ao Neymar a responsabilidade, pô, eu acho que é interessante se ele tiver bem pra ele ajudar. Agora, pô, só com o Neymar a gente vai ganhar a Copa do Mundo. Sem o Neymar nós não temos nenhuma chance de ganhar a Copa do Mundo. Eu acho um certo exagero, entendeu? Eu acho assim, o Brasil, dentro dos favoritos, é o menos favorito. Falar que o Brasil não é favorito pra Copa, eu acho um pouco de exagero. Agora, entre os favoritos ali, Argentina, Inglaterra, França, o Brasil seja o menos favorito. 6 seleções na Sim, frente. mas é né? só você olhar historicamente. Ah, O favoritaço dificilmente conquista Ganha. a Copa. é. Vocês apostavam na Argentina na última Copa do Mundo? Jamais. No primeiro Mesmo jogo, nesse. a Argentina perde pra Arábia Saudita e o Scaloni muda 6, 7 jogadores do time. Foi. E depois ela vai se acertando até pegar no breu. Aí você vê Otamendi, velho, Tagliafico, tem uns caras que não Não, e são assim, unanimidades. E assim, um certo preconceito também. Pô, o McAllister jogava onde quando a Argentina foi campeã do mundo? No Ajax. Mas se o Brasil... Traz o João Pedro do Brighton. Não pode, É. não pode. Mas Sim. se ele O chega Igor no Thiago, Chelsea, beleza, É. entendeu? É o que tem pra hoje. Eu só acho que assim, nós chegamos... Eu acho que a seleção, ela perdeu essa identificação e assim, é o atual momento, é o mercado. Os jogadores saem muito cedo do Brasil, eles terminam a formação lá fora, eles se desenvolvem em outros cenários, em outros ambientes, e lá na frente eles aparecem na seleção brasileira, porque eles fazem por merecer uma atenção. Só que acontece, ninguém conhece muito esses jogadores que estão lá fora, então é curioso isso. Meu filho vai fazer 6 anos, então eu tenho que explicar pra ele os jogadores que estão na seleção brasileira, porque ele consome os principais clubes da Europa e alguns clubes brasileiros. Sim, Então ele não vai conhecer o Igor Thiago, sim. ele não vai conhecer o Douglas Santos que joga lá na... Lateral esquerdo. Só que é o seguinte, o meu filho que vai fazer 6 anos não sabe, eu tenho que explicar, e eu tenho que explicar também pro meu pai. É. Porque meu pai também não consome futebol como a gente. Meu pai consome o time dele. Aham. Então, a seleção vai jogar, tá lá o Douglas Santos. Ivan, quem é o Douglas Santos? Douglas Santos jogou no Atlético Mineiro, agora tá na Rússia. Quem é o Ibanez? Quem é o É. Ibanez? Ivan, quem é Bremer. Eles não sabem nem quem é o Bruno Guimarães. É, que é um Quantos? mais famoso dentre os... Então, É. Quantas pessoas assistem o Newcastle jogar? Sim. Porra. Eu acho que isso vai fazer com que a seleção sempre esteja de alguma forma desprestigiada, entendeu? Entendi. Sim. É aquele negócio, porra, você via... Se você tem uma base de jogadores que atuam no Brasil e você traz alguns caras que são picas lá fora, é uma coisa.
Porque o Vini Júnior todo mundo conhece, Aham. Sim. certo? O Rafinha do Barcelona todo mundo conhece. O Rodrigo do Real Madrid todo mundo conhece. Marquinhos. O Endrick, que saiu daqui recentemente, todo mundo conhece. Agora, quando você leva um jogador que não tem história no Brasil, aparece lá fora, ainda joga num time de meio de tabela ou de meio de tabela pra baixo, a galera vai falar, pô, mas e aí, velho? É isso que nós temos hoje? E assim, com o maior respeito a esses jogadores. Sim. E de repente eles jogam muita bola, entendeu? E podem ajudar a seleção brasileira. Só que eu acho que essa parada que não... Que assim, é o mercado, ela distancia o público da seleção. Fala, tropa! Gostou desse corte Prime? Pô, deixa seu like, dá uma moral pra gente, curte, compartilha e se inscreva no canal Estagiários. Hey!